Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o Salmo 140. Vamos começar hoje o estudo deste Salmo, que abrangerá alguns outros salmos, como nós já vimos. Vamos notar que este primeiro salmo aqui, hoje, fala acerca dos inimigos. Ao mesmo tempo, sobre a suficiência de Deus em cuidar de nós. Então é um salmo, mais uma vez, que vai trazer reflexões entusiasmantes para cada um de nós. Eu espero, sinceramente, que você esteja tão entusiasmado quanto eu, quando eu olho para as páginas da Bíblia, pois é o próprio Deus que está a querer falar connosco. Toma atenção e veja aquilo que Deus tem para lhe dizer à sua própria vida. Salmo 140 e diz assim: Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujos corações maquinam iniquidades e vivem forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios têm veneno de áspide. Temos que entender aqui que este salmo não está a falar de uma forma literal, é um poema, tem que entender estas metáforas aqui escritas pelo salmista. Mas para todos os efeitos aqui vemos a importância de termos cuidado com a nossa língua. A língua que muitas vezes é uma arma mortífera, tem veneno de áspide, usando aqui a linguagem metafórica do salmista, e realmente nós sabemos como há pessoas que têm uma língua tão venenosa. Algumas pessoas a brincar costumam dizer: cuidado, não mordas a tua língua, porque se mordes morres. Isto no sentido de dizer que aquela pessoa é tão venenosa, tão amarga, tão maledicente, que se ela mordesse a sua própria língua, o veneno fazia com que ela morresse. Isto é, às vezes brincamos com estas coisas, mas não tem graça nenhuma, efetivamente. São pessoas com as quais temos que ter muita cautela. A palavra de Deus nos mostra claramente que a pessoa que tem uma língua assim é uma pessoa muito perigosa, capaz até de dividir irmãos que se amam profundamente. E eu sei isso por experiência própria, infelizmente. Tenho vivido situações em que pessoas têm se comportado desta maneira. E normalmente este linguajar venenoso é uma coisa assim subtil. Não começa logo com mentiras descaradas ou com suposições terríveis. Não. Note bem como é que as coisas funcionam. Normalmente começa com o lançar de dúvidas. Se você começar a ter alguém perto de si que está a lançar dúvidas sobre alguém da sua confiança, tome muita cautela sobre essa pessoa. Normalmente ela não chega lá e diz: o fulano tal é um malandro. O fulano tal é um enganador. Não, normalmente não é assim que as coisas se fazem. A língua venenosa começa por lançar uma dúvida. Mas será que ele fez isso com boa intenção? Olha o que eu acho que não. Olha, eu não conheço bem a pessoa, eu penso que ela é uma excelente pessoa, mas já ouviu este tipo de argumentação de alguém que é da sua confiança? Tome muita cautela, porque provavelmente essa pessoa que você está a dar ouvidos é uma destas pessoas que tem uma língua venenosa. Dê atenção e não use você mesmo este tipo de linguajar, pois ele mata as pessoas com as quais você convive. O livro de Tiago dá grande relevância a este aspecto. O livro de Tiago é um livro do Novo Testamento que nos ensina acerca do cuidado da língua. E lá dá uma outra imagem dizendo que a língua é um pequeno órgão que está no corpo, e nós sabemos, é um músculo que está na boca, não é? Mas, como um leme de uma nau, dirige todo o corpo para onde bem entende. E depois dá uma outra imagem dizendo: a língua é como um pequeno fogo que incendeia uma grande mata. E nós em Portugal sabemos o flagelo dos incêndios nas nossas matas. Sabemos que começa por um pequeno fósforo, por um pequeno cigarro mal apagado, por às vezes uma mão criminosa, mas começa por um pequeno incêndio. E vai queimando e consumindo milhares e milhares de quilómetros de mata. A língua é assim. Começa com uma pequena palavra que é lançada, uma dúvida que é lançada no ar, uma suspeita
que não se confirma. Não digo que é, olha, que eu não estou a afirmar que, mas vê lá. E a pessoa fica com o pé atrás com aquela situação e vai começando a alimentar desconfianças, vai começando a alimentar suspeitas e de repente quebrou a confiança com uma pessoa que talvez levou uma vida inteira de confiança e de amizade. Vigie sobre as suas amizades, vigie sobre aquilo que você deixa ouvir os seus ouvidos. Não permita que pessoas que têm língua de áspide, língua cheia de veneno, contaminem os seus ouvidos. E vejamos que esta imagem aqui de que a língua mentirosa é uma língua cheia de veneno associada à língua da serpente não tem, não é longe da verdade. Se nós olharmos como Satanás agiu lá no Éden, tendo incorporado uma serpente, e é por isso que creio eu aqui que o salmista usa esta mesma imagem, foi com uma dissimulação, foi com o levantar de uma suspeita. E é sempre assim que as grandes difamações acontecem. Não são grandes afirmações categóricas, não. São suspeitas que se levantam e que difamam completamente o nome daquela pessoa. Então Satanás fez o mesmo, chegou perto de Eva e disse: mas foi assim que Deus disse? Ele não fez a afirmação. Ele levantou a suspeita sobre aquilo que Deus teria dito. E depois levantou a suspeita sobre as intenções de Deus ao dizer o que disse. E ainda hoje esta estratégia continua a dar os seus frutos. Satanás não mudou de estratégia. Continua a usar a mesma estratégia. A estratégia de atacar diretamente a nossa identidade. A estratégia de levantar suspeitas sobre as motivações. A estratégia de levantar suspeita sobre aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Você tome muita atenção às suas palavras. Não seja você alguém que pactua com Satanás nesta artimanha, mas também ao mesmo tempo não seja você vítima desta artimanha. Tome muita atenção àquilo que a língua diz, a sua e a dos outros. E quando é uma difamação de alguém, eu desafio você a ser corajoso e dizer: eu corto com isto agora mesmo. Precisamos de tomar esta atitude a nível nacional. É um flagelo nacional. Começa por a liderança do nosso país, estas atitudes de difamação, e vão até o mais pequeno dos nossos filhos. Esta atitude começa desde a infância. Nós precisamos de cortar com isto. Não permitir a mentira, não permitir a difamação, não permitir a murmuração e travar este mal que contamina a alma do nosso povo. E eu creio que esta é uma das razões pelas quais nós nos encontramos, como dizia um dos nossos presidentes, numa depressão coletiva. Tem a ver com o alimentarmos mentiras e difamações uns sobre os outros. Sejamos corajosos, acabemos com este flagelo nacional e tomemos atitudes para melhorar a saúde do nosso povo. O verso 4 continua a dizer: guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, dos quais se empenham para me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim e estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram-me ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, à voz da minha súplica. O Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-se a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles as brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Temos aqui este salmo que é extremamente interessante, mas ao mesmo tempo ele fala aqui de uma forma bastante agressiva. Provavelmente você, se calhar, notou no meio do salmo como o salmista estava bastante indignado com os inimigos de Deus e com aqueles que o oprimiam. Aqui, de facto, há uma mudança substancial no desafio que Deus nos dá a nós cristãos. A palavra de Deus nos mostra que nós cristãos devemos amar aqueles que nos odeiam. Amar aqueles que efetivamente procuram o nosso mal. Orar por aqueles que são os nossos inimigos.
E este é o desafio de Deus para si e para mim. Não podemos alimentar o ódio contra ninguém. Devemos sim alimentar o ódio contra o pecado, não contra a pessoa, não contra o pecador, mas contra o pecado. Então você e eu não podemos permitir pecado na nossa vida ou na vida de outra pessoa. Isso devemos combater fortemente, mas nunca a pessoa. No fundo, dando aqui uma imagem, ainda que tem aspectos muito diferentes, mas gostaria de dar uma imagem para você compreender esta ideia de amar a pessoa e odiar o pecado que ela pratica. E quando nós confundimos isto, efetivamente isto tem dado realmente situações muito embaraçosas. Porque quando nós confundimos a pessoa com o pecado que ela pratica, e às vezes é difícil distinguir uma coisa de outra, no entanto, isso fará com que nós possamos combater o que é errado, não combatendo a pessoa. O nosso amado Deus diz que Ele ama o pecador, mas diz também que Ele odeia o pecado. E este é o modelo que nós devemos seguir. Eu creio que é isto que o salmista aqui estava efetivamente a dizer. Mais uma vez dando essa imagem, quando o seu filho tem uma doença, você provavelmente odeia a doença. Você não quer que o seu filho esteja doente. Se o seu filho tem uma doença grave, você talvez comece a orar pelo seu filho para que Deus o cure, para que Deus o abençoe a sua vida, para que Deus o poupe, para que Deus o guarde. Mas ao mesmo tempo você odeia aquela doença, mas não odeia o seu filho. Ama profundamente o seu filho. É exatamente por isso que odeia aquela doença. A mesma coisa é com o pecado. Nós amamos profundamente as pessoas, mas odiamos profundamente o pecado que está a desfigurar aquela pessoa, está a transformar, deixa que ela tenha outras atitudes. Uma pessoa doente, provavelmente você, se já teve um filho ou um amigo ou uma pessoa próxima que está doente, a pessoa fica rabugenta, fica impaciente, fica sem ter a capacidade para tomar atenção às coisas, fica normalmente nervosa, fica muitas vezes prostrada, procura descansar mais, dormir mais, estar na cama o dia todo, mas a pessoa não é isto. Quando a pessoa está sã, está saudável, anda a correr de um lado para o outro, brinca, está alegre, animado, não é assim tão rabugento nem tão difícil de lidar. Então, se você vai pegar neste exemplo que eu acabei de dar da doença e da pessoa, nós vamos odiar a doença, combater a doença, mas não combater a pessoa. Temos que compreender que a pessoa está a passar por uma fase difícil e naquela fase difícil nós vamos amá-la, mesmo ela sendo rabugenta, mesmo ela estando deitada e prostrada o dia todo, mesmo não tendo paciência, nós vamos continuar a amá-la porque sabemos que a pessoa não é assim. É a doença que o está a transformar em algo diferente. Assim é o pecado. Quando nós deixamos que o pecado crie raízes na nossa vida, começa esse mesmo pecado a transformar-nos noutro ser, noutra pessoa. E nós que estamos de fora, temos de continuar a amar a pessoa, porque sabemos que ela não é assim. Se aquele pecado não a estivesse a dominar, aquele vício não a estivesse a dominar, provavelmente ela seria uma pessoa radicalmente diferente. Isto não quer dizer que nós vamos permitir que ela continue a pecar indefinidamente. Não. Por isso é que temos que combater o pecado, não a pessoa. Mas temos que tomar atitudes sérias. Se é vícios, provavelmente a forma de manifestar amor para com essa pessoa é dizer um basta aos vícios. Tu na minha presença não vais fumar, tu na minha presença não vais beber, tu na minha presença não te vais drogar. Pelo menos isso. Se é filho, torna-se muito mais complexo. É muito difícil nós pais tomarmos uma atitude diante de cenários extremos, de difícil resolução. Mas o maior amor que nós podemos manifestar para com o nosso filho quando há um vício envolvido é dizer: meu filho, eu amo-te profundamente, mas eu não permito que este vício permaneça na minha presença. Eu sei que é um passo doloroso. Já tenho visto várias famílias terem que tomar este passo. Mas é a única forma de nós ajudarmos efetivamente aquela pessoa que nós amamos. Parece uma atitude radical, parece uma atitude que não manifesta amor. Mas é efetivamente a única forma de manifestar amor é dizer um basta. Não aceito mais esta situação. E não aceito porque eu te amo. Não é porque eu sou radical, não é porque sou moralista, não é porque sou isto ou aquilo, é porque te amo. E a motivação que me leva a fazer isto é o amor. Eu não quero dizer que a outra pessoa vai entender. É possível que o seu filho, o amigo, o cônjuge não entenda esse seu comportamento, mas eu creio sinceramente que a médio prazo essa pessoa irá ver os benefícios de você tomar uma posição.
ame a pessoa profundamente, mas odeie o seu pecado. Se é um pecado de roubo, odeie. Se é um pecado na área sexual, odeie o pecado. Não permita que isso aconteça. Tome as suas medidas, mas continue a amar a pessoa. Esse é o desafio de Deus para nós. Eu creio que este salmo que acabamos de ler reflete um pouco esta imagem. E o salmista está aqui a falar de pessoas que não se arrependem, de pessoas que não querem abandonar o seu pecado, pessoas que vivem com prazer esse pecado. E ele quer manifestar esse ódio, essa repugnância para com aqueles que afrontam claramente a Deus. Salmo 141. Vamos dar mais um passo em frente e temos aqui mais um salmo que apela à paciência. A dificuldade em entender este salmo vem não só de sabermos as circunstâncias em que foi escrito, mas Davi tinha sido evidentemente atacado pelos inimigos. Nós não temos todos os dados, mas é evidente que isso aconteceu. E vemos aqui que efetivamente há situações que são opostas. Vemos aqui Davi a falar sobre os juízes falsos que procuram condenar, pessoas que procuram criar armadilhas, situações extremamente delicadas e difíceis. Então é um salmo, mais uma vez, que nos vai colocar no centro da calamidade, nos vai colocar no centro da aflição. E vamos ver como é que este salmista, Davi, vai então descrever o estado da sua alma. É algo que nós vamos certamente retirar lições para nós, vamos aprender algo certamente acerca de como lidar nestas situações. O crente cristão, como é que aceita a repreensão sincera de outros, como é que ele reage às situações sinceras, mas também como é que ele reage às situações de injustiça. Então é esta tensão sempre que nós vamos encontrar aqui. Então nós vamos olhar para este Salmo 141, e vamos começar por ler dizendo: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como ofrenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Mais uma vez, Davi faz uma oração, um apelo desesperado a Deus, um apelo que Deus ouça a sua oração, mas ao mesmo tempo ele faz um pedido, como seria bom se nós fizéssemos também: Senhor, põe guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Talvez você possa fazer deste salmo um mote para a sua vida, um lema para o seu dia a dia. Senhor, vigia à porta dos meus lábios. Senhor, que eu não fale demais. É um apelo que eu faço. Você não abra demais a sua boca. Não diga coisas que não correspondem à verdade. Não diga mal de pessoas que convivem consigo. O salmista aqui, Davi, estava tão preocupado com a forma como falava, com os seus lábios, com aquilo que ele dizia, que ele sabia que da boca exatamente podem sair situações amargas. Podem sair palavras que ofendem, palavras que magoam, palavras que destroem. E ele não queria isso. Por isso ele pede ao Deus que venha ser ele a vigiar as suas palavras. Que da boca dele, como dizia o apóstolo Paulo no livro de Efésios, só saíssem palavras que edificam. Como seria importante se nós tivéssemos esta atitude? Você já imaginou o que era no seu local de trabalho as pessoas só dizerem coisas que edificam? Atenção, não estou a dizer que as pessoas só vão dizer bajulação, não é isto. Edificar, coisas que edificam não é necessariamente, desculpem-me a expressão, mas ser graxista, não é isto que a Bíblia diz. Palavras que edificam às vezes é confrontar a pessoa com o erro, porque é isso que vai edificar. Mas confrontar a pessoa certa. Você não vai falar com o seu colega de trabalho mal do seu chefe, não é isso. Vai se calhar falar diretamente com o seu chefe dizendo: olha, eu não aceitei esta situação, acho que agiu mal neste problema aqui que nós enfrentamos. É falar com a pessoa certa, procurar edificar, construir em vez de destruir. Nós temos uma atitude muitas vezes negativa, somos muito pessimistas, não é? Você já ouviu de certeza isto. Nós, como povo português, somos muito pessimistas. Estamos sempre a ver a metade do copo vazio, em vez de olhar que temos uma metade de um copo cheio. Então, estejamos atentos a isso e coloquemos guardas às nossas palavras. Vigiemos sobre aquilo que falamos. O verso 4 prossegue:
Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo e eu aceitarei. Repreenda-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízos serão precipitados penha abaixo. Não ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos da boca da sepultura. Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Este era o desejo efetivo do salmista: confiar inteiramente em Deus, viver na dependência de Deus constante. Eu espero que seja o mesmo desejo que você tem. E o Salmo 142 ainda prossegue a dizer: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa e à sua presença exponho a minha tribulação. Quando de entre mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O salmista estava consciente da ação de Deus. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa viver nessa dependência de Deus. Eu desafiava-o a ler em casa o Salmo 143, que mais uma vez é um apelo de Deus para cada um de nós viver de uma forma íntegra. Atende, Senhor, à minha oração. Dá ouvidos à minha súplica, inicia este salmo, e responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Que esta oração possa ser também a nossa. Esperar de Deus que Ele intervenha na nossa vida, pois Ele é o nosso refúgio, pois Ele é o Deus que nos livra. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.